Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas resolvi gravar um podcast. Desde já, eu gostaria de pedir para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram, no TikTok e, como sempre, ouçam a gente no YouTube Music, no Deezer e no Spotify. Avaliem o podcast, compartilhem a gente nos stories, comentem sobre o que vocês acharam do episódio, pontos positivos, pontos negativos. Ai, discordei de tudo desse merdinha. Tá tudo certo. Estou aqui para que vocês não apenas concordem com as coisas sensatas que eu falo, mas também discordem das coisas burras que muitas vezes eu falo também. Então é isso, gente. O episódio de hoje, ele tem uma temática muito específica que eu tava é, pensando bastante, ainda estou pensando bastante ultimamente, que é sobre querer ser medíocre. E, ai, como eu adoro contextualizar as coisas, eu vou ter que colocar aqui o que é medíocre. Porque assim, gente, a gente normalmente pensa a mediocridade como algo necessariamente ruim. Mas o medíocre, ele é algo mediano. Ele não é necessariamente você fazer algo mal. É algo que é comum, ordinário, trivial. Então é alguma coisa que não tá no máximo nem no mínimo. Quando a gente normalmente pensa, ai, essa pessoa ela é tão medíocre, a gente pensa que medíocre é uma coisa negativa, mas não necessariamente. É você ser ali na média. Você ser um 6, um 7. Você tá ali na média que passa. E às vezes eu fico pensando o quanto eu queria ser mais assim, sabe? E aqui eu não tô colocando, ai, gente, meu defeito é ser muito perfeccionista. A questão aqui é eu me cobrar para ser mais, sendo que eu já entrego muito. E aqui eu não tô falando que eu sou perfeito, que faço tudo certo, mas assim, a gente faz as coisas no máximo achando que tá fazendo o mínimo. Eu acho que é esse o ponto principal. Você vai lá e, sei lá, tira 9 numa prova. Porra, mas podia ter tirado um 10, né? Você não pensa que você poderia ter tirado 7, 6, mas não, você tirou 9. Cara, 9 é bom pra caramba. Claro, poderia ter sido um 10. A gente, né, pode ali se esforçar, ver o que a gente poderia ter acertado pra dar o 10. Mas agora, você ficar se martirizando. Nossa, eu sou um merda, eu tirei 9. Tipo, Queen, por favor, né? Mas assim, culpado, tá? Eu, olha, isso acontece ainda. E aconteceu durante grande parte da minha vida. Sempre eu fico assim, ai, nossa, foi muito bem em tal coisa, mas eu poderia ter ido melhor. Só que nada tá me dizendo que eu poderia ter ido melhor naquilo. Quando eu falho em alguma coisa, né? Ai, não consegui tal coisa, não consegui passar em alguma coisa. Tudo bem, né? Eu acho que é nesse momento em que uma cobrança, uma autocobrança, ela é um pouco mais compreensível. Não que uma cobrança excessiva seja, né, necessária, mas você ter ali, nossa, poderia ter me esforçado mais, poderia ter feito tal coisa. Agora, você passou em algo, né? Sei lá, você tá prestando pra um concurso e você passa no concurso. Só que, sei lá, o máximo do concurso era 1000 e você tirou 850, cara, foi o suficiente pra você passar. É isso que importa. Você passou. Só que aí na minha cabeça de pessoa perturbada já tá. Mas eu poderia ter tirado um 900, 950, né? Ah, mas você passou. Ah, mas eu poderia ter passado melhor. Aí vem a grande questão, né? Acho que não é. Principalmente ouvintes desse podcast, não é de novidade pra ninguém que a gente vive numa sociedade de performance excessiva, assim, que a gente tem que estar a todo momento desempenhando o nosso máximo. Você não pode simplesmente ir pra academia, você tem que ser o maior maromba possível, você tem que usar aqueles corsezinho que
Ai, desculpa, pra mim aquilo é um corset. Que, pra não prender, pra não estragar a sua lombar, você tem que usar luvinha, você tem que usar o melhor tênis de corrida, tomar whey, o melhor whey, a melhor creatina. Você não pode simplesmente ir com uma garrafinha PET básica de 300 ml com um pouquinho de água, colocar um tênis confortável, uma calça de moletom, uma camisetinha do, sei lá, de um desenho, de uma banda, e você ir lá treinar. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Você tem que estar tomando uma creatina, você tem que estar comendo as refeições com o maior índice proteico possível, você não pode comer nada de açúcar, você tem que estar 100% regrado na dieta, você tem que fazer cardio pelo menos 3 vezes por semana e um cardio de intensidade alta, claro que cardio é importante, mas, né? Você tem que ficar 2 horas na academia e fazer o exercício perfeitamente, porque você tem que performar. Ah, e além de tudo, você tem que tirar foto de tudo isso, gravar um vídeo, colocar no CapCut para fazer uma edição com musiquinha motivacional e colocar no final, criando a minha melhor versão. Então, a gente vive numa sociedade não só de performance, mas uma sociedade performática, né? Toda sociedade gira em torno de uma performance, mas a gente vive numa sociedade performática mesmo. É esse o capitalismo e esse pensamento desenvolvimentista da gente sempre tem que ser melhor e sempre mostrar que a gente tá melhor. E aí vem o ponto que isso ele é insustentável a longo prazo. A gente não vai conseguir ir lá a cada mínima conquista que você tem, você pensar, porra, mas poderia ter ido um pouquinho melhor, né? É você, a pessoa falar 10 pontos positivos e uma melhoria, não que aquilo seja ruim, né? Um demérito seu, mas você pode melhorar nisso. Aí você fala, nossa, eu sou um lixo. Ai, gente, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Assim, vou citar aqui brevemente, por favor, não, não joguem tomates em mim. Mas eu vou ter que citar, gente, o Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, pra quem não conhece, duvido, é um filósofo sul-coreano que ele vai falar da sociedade do desempenho, né? Lá da sociedade do cansaço. Inclusive, é muito bom esse livro, eu recomendo. Ele é um livro, 50 páginas, super curtinho. Mas ele fala dessa sociedade do desempenho e como a gente não precisa mais de uma sociedade vigilante, né? Aos moldes lá do Foucault, que ele fala lá em Vigiar e Punir do fanóptico que vai vigiar as pessoas e punir aqueles que saem da norma. Porque a gente já se vigia e a gente já se cobra. É aquele momento, você não foi na academia, você é um preguiçoso. Ah, comeu muito doce? Vixe, tá com a mente fraca, saiu da dieta. Ficou o dia todo lá jogando LOL fazendo merda nenhuma? É um desocupado. Deveria estar fazendo alguma coisa mais produtiva. Não lê um livro ao invés de ficar no Instagram? Ai, você é muito fútil. Assim, gente, sim, leiam, é importante você ler e tal. Mas, também, né, um tempinho de tela é importante também para uma socialização. Não tô dizendo que tela é totalmente necessária e não precisa usar tela e nem que não precisa ler, mas dá para conciliar esses dois. E aí o grande ponto é que a gente não se pune pelo que fez, a gente se pune pelo que deixou de fazer. Isso parece um pouco óbvio, mas não é. Eu não tô me punindo pelo 9 que eu tirei, eu tô me punindo pelo um ponto que eu deixei de ganhar. Entendeu? Aí, por exemplo, se eu tirar um 10, eu vou falar. Ai, mas também essa prova tava muito fácil, né? É sempre você tá agindo na falta, você não tá agindo na presença. Isso é uma merda. Claro, é uma culpa de uma sociedade capitalista baseada no desempenho? Sim. Mas quem que constrói essa sociedade capitalista baseada no desempenho? Tem um pouco da gente também, não tem? Não sei, só jogando ideias aqui. Porque é foda mesmo a gente ficar nesse pensamento assim toda hora, se jogando pra baixo, sabe? Se cobrando demais. E aí vem outro ponto. Eu queria tanto ser mediano, ser medíocre, porque eu não precisaria me esforçar tanto nas coisas que não são tão importantes. Porque o ponto é, sei lá, tô fazendo um TCC. E aí você vai lá e se esforça pra fazer um TCC muito bom. Isso é digno de esforço. Agora, eu estou fazendo, sei lá, um bolo de chocolate. Eu quero fazer o melhor bolo de chocolate da minha vida. Aí não dá certo, eu vou me punir. Nossa, porque eu sou um lixo, eu não consigo fazer nada certo. Mana, é um bolo de chocolate, sabe? Se acalma.
eu acho que é um pouco dessa coisa, a gente querer fazer o melhor e ter o melhor em todas as situações. Só que, assim, gente, não vai rolar, né? Não vai rolar. A gente vai ter que admitir algumas derrotas ali no meio do caminho. E também a questão de você querer ser mediano vem muito num lugar de o meu mediano já é o máximo de muita gente. E assim, eu não tô querendo dizer que a gente tem que. Não tô olhando pro lado e tô tirando da minha cabeça, né? Só o que a pessoa mostra é o que eu sei. Não, a gente não tá na pele do outro, a gente não tá no lugar da outra pessoa, a gente não sabe o que que ela viveu, o que que ela passa. Cada um sabe suas próprias dores. Mas é aquela, né? A gente sabe quando tem gente que faz o mínimo e o mínimo tá ótimo. E a gente que se fode igual uma cadela, tá lá, tá lá se martirizando pra nada. E assim, eu fico quebrando a minha cabeça pra fazer cada vez mais coisa, pra tá lá todo dia conquistando uma coisa legal, ai, fazendo o meu melhor todo dia. Só que tem mano aí sendo medíocre, recebendo aplauso por fazer o mínimo. É isso que me mata. Porque, assim, tem a minha autocobrança ali. Ai, eu sei que eu poderia me cobrar menos. Só que já me dá raiva. Porque aí eu fico tipo, cara, eu tô me esforçando que nem um desgraçado aqui. E aí eu olho pro lado, tem uma pessoa fazendo o mínimo, o básico do básico. E as pessoas estão batendo palma pra ela. Aí eu fico tipo, galera, eu que tenho uma tolerância tão baixa a esforço e assim, né? Tô aqui fazendo, 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 fazendo. E me cansando com isso. E aí, ou, A, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. B, eu acho que eu estou me esforçando, só que na verdade eu só estou fazendo o mínimo. C, eu estou fazendo coisas que não estão levando pra lugar nenhum, estou gastando energia no que não precisa. E aquela outra pessoa, a questão dela é que ela colocou energia no lugar certo, o que muitas vezes eu duvido, tá? Ou quarto, não, ou D, né? Eu tava em letra. Ou letra D, você simplesmente tá se esforçando que nem um desgraçado, enquanto a outra pessoa tá fazendo o mínimo e recebendo aplauso por isso. Normalmente é o D, tá? Mas enfim, acho que eu estou um pouco é, tendencioso nesse episódio, porque vem muito esse pensamento em mim de muitas coisas que eu me esforço a minha vida inteira pra conseguir. É assim, minha vida inteira, tenho 22 anos, mas deixa eu fazer meu drama de jovem adulto, por favor? Posso? 30 a mais? Não precisa rir da minha cara, tá bom? Muito obrigado. Enfim, mas quando eu fui mais velho, né? Virei um jovem adulto, eu percebi que algumas pessoas elas têm que se esforçar mais para fazer as coisas. E não só uma questão econômica, claro, né, de classe, mas de grupo social mesmo, né? Então, assim, e aí já vem o recorte militante desse vídeo, desse podcast. É a pessoa negra que tem que se esforçar mais, é a mulher que tem que se esforçar mais, mas aqui eu vou fazer um recorte bem específico da minha vivência, ok? Como homem branco, cis bissexual, tá bom? Então, assim, eu percebi que pessoas do meu convívio homens heterossexuais brancos faziam A e eu tô fazendo A, B, C e D. Só que o meu A, B, C e D, ele é tipo, ai que legal, o sidezinho tá fazendo tal coisa. E o A da outra pessoa tá batendo palma, sabe? É tipo, sei lá, gente, pensa como se fosse um primo seu. Você vai lá, você ajuda a fazer o almoço, lava a louça, seca a louça, limpa o fogão e ajuda a fazer o doce. E aí, o seu primo vai lá e saca um copo. E é todo mundo, gente, o fulaninho secou o copo, ele é demais, né? E é você tipo, mas eu lavei a louça, sequei a louça, limpei o fogão e ajudei a fazer o almoço e fiz um doce. Não é assim você querer se colocar como melhor que o outro, mas, porra, você foi melhor que o outro. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, sabe? De tipo, você. Não que necessariamente as pessoas vamos ser um pouco mais bondoso. Não que as pessoas ao seu redor elas estão sendo
maldosas. Nossa, ninguém tá querendo te enxergar. Mas, muitas vezes na minha vida, eu percebi que é assim. É como se a minha existência como pessoa LGBT já fosse um pressuposto de uma decepção. E não que as pessoas enxerguem como, nossa, o SED é uma decepção na vida de todo mundo. Mas, tipo, a gente sabe que tem essa leitura social de, tipo, você é LGBT, você, consequentemente, já é uma coisinha um pouco menor. Né? Os seus relacionamentos são menores, o seu casamento é menor, os seus filhos são menores. Não é, né? Você fala, ai, né, meu namorado. O, o namorado, ele não é a mesma coisa da namorada do hétero. O seu é. Eu sinto, inclusive. Ah, gente, parênteses. Inclusive, eu sinto como se o meu relacionamento muitas vezes ele fosse colocado como uma fase, como algo temporário. Não parece que, assim, eu namoro há 3 anos já, né? Ano que vem faz 4 anos. E eu falei ano que vem porque meu aniversário de namoro já passou, tá? Porque senão parece óbvio, né? Tipo, ai, ano que vem completa mais um ano. Mas, enfim. Então, mas parece que os meus 3 anos de namoro não são suficientes pra justificar a minha relação. E uma relação de um cara hétero de 1 ano parece mais consolidada do que a minha relação. E aí, quando eu falo, eu quero ter filho, todo mundo, ai, que legal. É tipo, muito obrigado, Lucinda. Muito obrigada pela sua opinião, mas tipo, gente, eu quero adotar, eu quero ter filhos. Só que a minha experiência, né, a minha vontade de constituir uma família ainda parece, e de fato é colocada assim, como menos relevante do que a constituição né, da família tradicional brasileira. Uepa! Mas é sobre, né, galera? E aí a gente já vive nesse limbo da decepção, né? E aí parece que quando você faz as coisas ali, é como se já tivesse subentendido. Ah, esse já é bicha. Ele já é um viadinho. Mas pelo menos tá fazendo as coisas certo, sabe? É um boiola, mas tá numa faculdade boa. É um boiola, mas tá no emprego bom. É uma bichinha, mas. Ai, é tão arrumadinho, faz as coisas tão bem, cozinha, limpa a casa. Enquanto isso, o hétero do lado não faz merda nenhuma. Merda nenhuma. E aí o pessoal bate palma. Ai, que incrível. Ai, que demais. Mona, você é maluca? Ou você tá se fazendo? Isso me revolta um pouco. E é pra revoltar mesmo, sabe? Porque assim, mesmo, sei lá, eu estando presente, fazendo o meu máximo, sendo o apoio dos outros, mas a ausência das outras pessoas é vista como mais relevante do que a sua presença. Então você pode estar lá, pá, fazendo lá. A pessoa que nunca vai uma vez, a presença dela é mais relevante que a sua que tá sempre lá. E eu entendo que a gente tende a olhar isso, né? A gente tende a valorizar mais as coisas que estão ausentes, né? Como eu falei, a gente tende a valorizar a falta do que a presença. Mas também a gente tem a questão de que algumas presenças são mais valorizadas do que outras presenças, né? Tem esse pequeníssimo detalhe. E aí vem o meu pensamento. Que eu sempre tô ali me cobrando e pensando que eu poderia estar sempre fazendo melhor. Mas aí eu penso em quem tá no mesmo lugar que eu e não tá fazendo o mesmo que eu. Tem uma música da MC Luana que ela fala: Ah, se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, eu te encontraria no backstage. Né? Se a gente estivesse ocupando os mesmos lugares, eu te encontraria no backstage. A questão é que eu encontro as pessoas no backstage, mas parece que ninguém gasta 45 horas de estúdio, que nem eu gasto. Aí você fica tipo, uai, eu tô aqui me lascando e a pessoa tá no mesmo lugar que eu e não tá se lascando. Aí é foda, entendeu? Porque aí, né, de novo, não estou querendo, né, colocar valor em coisa dos outros. Eu sei que cada um carrega uma cruz. Mas tem gente que carrega. Que a pedra que carrega um cascalho e tem gente que é montanha, vamos ser honestos? E aí vem o meu ponto.
E fico puto, porque se com o esforço que eu faço, eu tô no mesmo patamar de uma pessoa que faz o mínimo, aí eu fico com raiva, eu falo, cara, se com o esforço que eu tô fazendo, eu tô no mesmo lugar da pessoa que tá fazendo o mínimo, se eu me esforçar mais, eu consigo superar ela, não é? Não, não é assim que funciona. Porque entendo que esse pensamento ele pode parecer um pouco paradoxal, até inocente, né? Ai, você tá fazendo o seu máximo, e aí a pessoa que tá fazendo o mínimo tá sendo recompensada igual você. Logo, se você fazer mais, você vai superar a pessoa. Não. Mas na minha cabeça funciona assim. E aquela, não é porque você consegue identificar um problema que faz com que o problema seja resolvido. O problema, ele não é de fácil solução. Só que a gente fica com isso de assim, poderia me esforçar mais, poderia ter feito mais. Porque o fulaninho ABC tá no mesmo lugar que eu. Aí você fala, então vou fazer, né? Mais esforço, vou estar lá me esforçando mais, fazendo mais, e você não sai do lugar, porque o fulaninho tá sempre na sua cola. E olha, é tenso. Mas assim, é difícil você se condicionar nesse pensamento de que nada tá bom, né? É difícil você sair dessa lógica de que cada 9 poderia ter sido um 10. E que o seu máximo poderia ter sido um pouquinho melhor do que aquilo. Porque, de novo, a gente vive numa sociedade que valoriza isso. E que não necessariamente, de novo, é culpa de alguém ou culpa minha, mas também é um pouco culpa de todo mundo também. Porque assim, a gente tem culpa o sistema, né? Ah, o sistema capitalista valoriza isso, mas a gente faz parte desse sistema. Então, no momento em que a gente também valoriza isso, a gente está reforçando algo que o próprio sistema coloca. E aí pode ser eu mesmo colocando pressão pra, sabe aquela coisa de, ai, saia da caixa? Só que não é fácil você sair da caixa. Também eu posso estar pensando nessa lógica de assim, ai, vamos mudar o sistema, mas você está dentro do sistema. É um pouco complicado isso também. Enfim, muitos pensamentos. Só que eu acho que dá pra entender de que não tem uma saída fácil isso, né? Porque é essa questão, o quanto o seu ódio pela mediocridade, o desejo por ser mediano, tá fazendo você ficar incomodado. Porque assim, beleza, eu sei que olhar para pro meu lado e ver que uma pessoa que tá fazendo o mínimo tá no mesmo patamar que eu, e isso me motiva a fazer mais, aonde isso vai parar? Porque assim, eu penso que eu não tô fazendo o suficiente. Aí vai lá, vem uns elogios e uma crítica. Aí eu foco nessa crítica, aí eu tento melhorar, e aí eu acho que eu tô indo pra frente. Aí eu olho pro lado, tem gente medíocre do meu lado. E eu falo, gente, eu tô sendo medíocre. Aí todo mundo ao meu redor fala, não, cara, você tá fazendo o máximo. Eu tô tipo, então por que que eu tô aqui? Se eu tô fazendo o máximo, eu deveria estar no lugar de quem faz o máximo. Por que que eu estou aqui em quem faz o médio, o mínimo? Será que eu estou fazendo o mínimo? É de se pensar também. É da gente trazer aquele ponto de atenção, né? Porque assim, é claro que a gente fica pensando, né, que, ai, então o problema sou eu tenho problema de validação. E eu de fato acho que eu tenho, tá, gente? Problema de validação, de querer ser validado pelos outros e, é, de fato, querer ser aprovado pelas coisas e todo mundo bater palma pra mim. Eu realmente acho que eu tenho questões com isso. Mas, não é porque as pessoas falam, ai, é, você não tem que ficar se provando, você tem que fazer o seu. Mas não é pra isso que a gente vive em sociedade. Porque assim, na boa, a gente se encaixa nas normas sociais, a gente se encaixa numa sociedade. Eu não tô dizendo que isso é feito de forma deliberada, isso é feito, né, inconscientemente, mas a gente se encaixa numa sociedade para ser reconhecido naquela sociedade. Se você não é reconhecido, né? Aqui eu tô usando o conceito de reconhecimento, né? Você vai lá, a Butler fala isso, por exemplo. Você vai lá, se submete às normas sociais para que as pessoas olhem para você como um igual. E aí vem a questão.
você tá se submetendo às normas para ser enxergado, para ser visto como igual. Ia me embananar aqui e já corrigi. E aí, por mais que as pessoas falem, ai, seja autêntico, seja diferente, seja único, não nade contra a corrente, nade contra a corrente, faça diferente, né? Seja diferente. A gente só se baseia naquilo que existe. Não tem como você sair da caixa se você não sabe como abrir a porra da caixa. Concorda? Não tem como você ir lá e criar algo novo se você não se basear em algo antigo, correto? E aí vem uma coisa interessante. Essa autocobrança e essa necessidade de validação, ela é natural e esperada. Mas o problema dela é a forma descomunal e desproporcional que ela acontece. Aqui já vai vir a fonte do episódio. O Herbert Marcuse, que ele tem um texto chamado Eros e Civilização, que é um texto de 1955, é um texto clássico da teoria crítica, ele vai falar do princípio de desempenho. E o princípio do desempenho, que ele lê como uma variante do princípio de realidade do Freud, né? E o princípio de desempenho, é categorizado como essa forma histórica específica que o capitalismo reprimiu pulsões humanas para gerar uma produtividade constante. E aí, né, vai produzir o lucro, vai produzir o trabalho alienado e vai transformar o ser humano em um instrumento de produção, um instrumento econômico. Então a gente é condicionado a se cobrar cada vez mais para que a gente produza mais e seja esse instrumento do próprio sistema. E aí a gente vai adiar nossa satisfação, não por uma questão inconsciente, como o Freud coloca, né? Que aí a gente adia a nossa gratificação para não se autodestruir. Enfim, eu já trouxe esse conceito em alguns outros episódios. Mas a gente vai adiar isso por uma questão econômica. Porque quanto mais a gente adia a nossa satisfação, então, é aquela, você quer o 10, você conquista o 10 e você quer o 11. Aí você conquista o 11 e você quer o 12. Aí você conquista o 12 e você quer o 13. Então você sempre postergar essa satisfação é importante para a própria manutenção do sistema capitalista. É isso que o Marcuse está falando e é isso muito claro que a gente já tem hoje. Mas aí vem a questão. O Marcuse ele coloca, ai, a arte, ai, não sei o que, para tentar resolver, só que, ai, acho as respostas dele um pouco baboseira. E aí a gente fica pensando, qual o caminho pra gente curar isso? A gente simplesmente vai ser medíocre? A gente vai tentar ali fazer o mínimo? A gente vai se cobrar menos? Mas é fácil falar, né, que vai se cobrar menos. Ou a gente, sei lá, vai ter um esforço contínuo ali de sempre racionalizar a cobrança, tentar pegar mais leve com você, ter mais compaixão por você. Assim, dentro dessas opções, isso parece ser o que dá um pouco mais de suspiro ali, de, não, vamos se cobrar menos, tal, mas, gata, como a gente faz isso? Porque assim, na hora que a bomba tá lá e tá a sua cabeça, pá, 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 te metralhando de autocobrança, você parar, respirar, falar, não, mas veja bem, eu me esforcei, consegui um ótimo resultado, claro que eu tenho pontos de melhoria, mas aí a gente precisa ir com calma, tal. É difícil, concorda? E aí, melhor do que qualquer outro livro, eu resolvi perguntar pro chat GPT o que a gente pode fazer. Porque assim, galera, se a Natália Beuri, ela escreve coluna na Folha de São Paulo, não é? Usando IA. Se tem gente fazendo terapia com IA, por que eu não posso pedir um conselho pra ela de como resolver o problema capitalista? Não é mesmo? E aí vamos para 5 dicas que o chat GPT me deu para resolver o problema de como conciliar autocobrança com desenvolvimento. Porque assim, eu não quero ninguém estagnado, não querendo melhorar de vida, não conseguindo fazer suas coisas. Mas a gente também precisa saber o quanto a gente se cobra nisso. Então tem que conciliar a autocobrança excessiva com o desenvolvimento de si e saber o quanto você está avançando. Vamos lá para as dicas que o chat GPT me deu.
Primeira dica: pare de medir seu valor pelos seus resultados. O maior problema da autocobrança é que ela costuma misturar duas coisas diferentes: quem eu sou e o que eu consegui fazer hoje. Se um dia você produz pouco, isso não significa que você seja pouco capaz. Pessoas que se desenvolvem por muitos anos costumam superar a identidade de performance. Você pode reconhecer que o trabalho ficou ruim sem concluir que você é incompetente. Uma pergunta útil é: eu estou avaliando meu desempenho ou meu valor como pessoa? São duas coisas completamente diferentes. E aquele canetou. Porque você fazer uma coisa não significa que você é aquela coisa. Porque assim, vamos lá. Fiz uma apresentação de PPT e apresentei para o meu chefe. Meu chefe falou que pode melhorar. Ele tá falando sobre a sua apresentação, não tá falando sobre você. Não tá falando, ai, a Mariazinha é um lixo. Ele tá falando, a apresentação poderia melhorar. E aí você vai lá e melhora a apresentação. Claro que ele está apontando algo que vai ser diretamente responsável pelo seu desenvolvimento. Mas não significa necessariamente, claro, vai depender da forma como o chefe dizer isso também, mas não necessariamente indica que você é uma pessoa incompetente que não sabe fazer um PPT, que não sabe fazer uma apresentação no PowerPoint. Significa que aquela apresentação você não soube fazer tão bem que você pode melhorar. A mesma coisa é, fui lá e tirei 8,5 numa prova. Significa que eu posso repensar a forma como eu fiz aquela prova para que nas próximas vezes eu tente melhorar esses pontos, né, que apareceram. Outra coisa é eu falar, gente, 8,5, eu sou um lixo. Não sei fazer nada, não sei escrever, sou uma pessoa incompetente, eu mereço morrer. São coisas diferentes. Aqui o chat deu uma canetada. 2. Troque metas de excelência por metas de consistência. A mente perfeccionista pensa: hoje preciso render 100%, mas desenvolvimento funciona muito mais como juros compostos. É melhor estudar 1 hora por dia durante um ano do que 10 horas em um único sábado e depois passar 2 semanas sem fazer nada. Em vez de você perguntar como faço para ser extraordinário, você pergunta: o que eu consigo repetir amanhã? A consistência vence a intensidade. E aqui a gente traz de novo o ponto que eu falei no primeiro episódio desse podcast, inclusive. Há 24 episódios atrás. Que é exatamente o ponto de que você não vai conquistar o mundo amanhã. Você vai começar agora e você vai ter que ir aos poucos conquistando as coisas. E não vai ser amanhã que você vai chegar lá no seu objetivo rapidamente. É você fazendo 1% todo dia que você chega no 100%. Não é você querer, numa semana, sair do 10 e na outra ir pro 30. Você vai ter que passar pelo 11, pelo 12, pelo 13. São esses, né, esses baby steps, esses passinhos de formiguinha que você vai dando, né, esses avanços que são constantes, por mais que pequenos, que vão fazendo com que você, primeiro, consiga apreciar a jornada. Porque se você simplesmente sai pulando as etapas, você não aproveita a jornada. E nesse processo do desenvolvimento, que eu acho que é uma grande questão de quando a gente para pensar nessa questão da valorização, de quanto você está se valorizando pelas suas coisas, né? Que você, beleza, você está se cobrando muito, mas quando você conquistar aquilo, você tem que se dar o devido mérito de que você conquistou aquilo, né? Não tem, acho que não tem problema você se cobrar demais se você se valorizar por aquela cobrança que você tá tendo. O problema é você se cobrar demais e você conquistar aquilo e você olhar pro lado, ver que tá todo mundo, né, mediano do seu lado, você se achar um lixo. A questão é você, por mais que você olhe pro lado, pensar, aquela pessoa mediana, você parar e pensar, mas eu tô aqui pelo que eu fiz, eu fui lá, me esforcei e tal. Pode ser o mediano de um monte de gente, mas isso foi importante pra mim por causa disso, disso, disso e disso. Que aí você vai valorizando por meio desses pequenos passos que você vai dando e que muitas vezes parecem imperceptíveis, que você pode ir ali valorizando a própria caminhada. E aqui vai uma autocrítica pra mim mesmo, né? Que eu estou começando a aprender a valorizar o processo. É aprender aos poucos a entender o quanto uma correção de uma prova, o quanto uma apresentação boa no trabalho, uma entrega consistente na faculdade, isso vai melhorando aos poucos quem eu sou,
e eu vou me aproximando cada vez mais de quem eu quero ser. E isso não vai vir da noite para o dia, isso vem aos poucos. E é muito nisso, de você tentar manter consistência. Você só vai ficar uma puta pessoa gostosa se você for, né? Ah, eu quero ficar uma puta pessoa gostosa de academia. Você vai conquistar isso indo, sei lá, 3 vezes na academia por semana. Então você vai tentar ir 3 vezes na academia por semana. Ah, consegui duas. Na outra você tenta ir três ou tenta ir quatro. Ah, uma semana eu consegui quatro, na outra eu consegui duas. Na média, você foi seis, você, né? Foi 3 vezes por semana. Então, assim, é você tentar manter uma consistência. Tudo bem, você não vai conseguir dar o seu melhor desempenho. Nem todo treino vai ser o treino da sua vida. Mas se você se manter consistente, é o que importa. Ai, fiz uma prova e tirei 7. Poderia ter tirado mais? Poderia, mas assim, eu passei. Eu fiz uma entrega consistente, eu identifiquei o que eu posso melhorar, então tá satisfatório. E aí vem também a terceira dica que o chat colocou: defina o bom o suficiente. Nem tudo precisa ser excelente. Algumas tarefas precisam de nota 10, outras precisam apenas de 7. Se você entregar excelência absolutamente em tudo, acaba desperdiçando energia que faria mais diferença em atividades realmente importantes. Antes de começar qualquer tarefa, pergunta: qual é o nível de qualidade que essa atividade realmente exige? Você vai perceber que poucas coisas precisam ser perfeitas. E aquele canetou de novo, porque é o que eu tava falando. Se você quiser fazer o bolo de chocolate da sua vida toda vez, não vai rolar. Agora, você precisa ir muito bem num concurso. Ah, eu quero passar no doutorado. Você precisa fazer um puta projeto e estudar bem para fazer uma prova boa, para ter uma entrevista boa. Então você precisa se esforçar para que essas coisas sejam feitas de forma absoluta, de forma com êxito total. Você tem que fazer o negócio de forma exímia. Agora, você não precisa fazer, sei lá, o melhor casaquinho de crochê do mundo. Fazer assim o melhor ponto cruz que você já fez na sua vida. Você pode fazer um casaquinho mediano. Porque a gente tem que se cobrar na medida adequada ao que aquela tarefa exige. Não dá proporcionalmente, é a palavra que eu queria. Você tem que se cobrar proporcionalmente à tarefa. Não dá pra eu me cobrar 10 por uma tarefa que exige 7. Se para você passar na sua faculdade lá com o Enem, você precisa de 700, você tem que tirar pelo menos 700. Ai, tirei 800, poderia ter ido melhor? Poderia, mas você tirou 800, gata. Um beijo, entrou na faculdade. Ninguém mais vai olhar essa porra da sua nota. Ai, eu tô no, sei lá, só quero passar na minha faculdade, não vou mais fazer nada no mundo acadêmico, só quero terminar essa bomba. Cara, se você tirar um 6, um 7, você passa. Passou, um beijo, um abraço, filho. Você, ai, só terminei essa faculdade, tal, desde que você não se arrependa de ter dado o mínimo. Porque, né, assim, pra quem não sabe, se você quer fazer um mestrado, um doutorado, as pessoas, eles vão observar o seu desempenho na faculdade e vai, né, olhar ali e falar, beleza, essa pessoa não foi tão bem aqui, ela foi bem aqui, e aí, né, é o que colabora para que você entre. Agora, cara, você não quer isso? Meu filho, nem se preocupa, sabe? Não precisa se cobrar, "Ai, mas meu CR, o meu histórico escolar tem que estar perfeito. Se não é isso que você quer fazer da sua vida, o que você quer realmente fazer, não vai depender disso, faz o mínimo para passar e acabou. E aí a gente também já se encaminha para a última dica, que simplesmente é o básico. Trate-se como trataria alguém que você quer ver crescer. Você não quer se ver crescer? Eu quero me ver crescer. Então, você tem que se dar o nível de compaixão que você dá para outra pessoa. Eu quero ver, sei lá, meu namorado, a minha irmã, a minha mãe conquistando lugares excelentes. Eu quero ver meus amigos conquistando os lugares mais incríveis que eles conseguiram. Eu quero, sabe, daqui a um tempo olhar e ver eles fazendo stories sei lá, em Ibiza. Eu quero ver isso. Se eu quero que eles acessem isso e eu trato eles com compaixão para que eles tenham uma visão carinhosa de si mesmos, então eu preciso me tratar de forma carinhosa, porque eu também quero acessar esses lugares. Eu também quero passar minhas férias em, sei lá, Ibiza. Se eu quero isso pra mim, eu preciso me tratar da mesma forma como eu trato essas outras pessoas.
E aí vem a questão, o chat coloca: imagine um amigo dizendo, errei um relatório, acho que sou um fracasso. Você provavelmente iria responder, calma, você errou um relatório, não sua vida inteira. Agora observa como você fala consigo mesmo. E essa questão, isso parece muito batido, ai, tenha compaixão com você mesmo, né? A gente tem que ter um olhar muito mais empático, muito mais carinhoso com a gente, principalmente por causa dessa questão social de se cobrar demais. Principalmente certos grupos que vão ser exigidos mais e vão ser cobrados mais do que outros. E assim, é importante que sim, a gente se cobre, de novo, proporcionalmente à tarefa que a gente quer conquistar. Você quer uma grande tarefa, você vai ser cobrado e vai ter que se cobrar proporcional a essa tarefa. Agora, gata, se acalma, coloca o pé no freio. Você não vai ter que se cobrar todo dia ali pra você fazer o máximo. Você vai lá, um passinho de cada vez. Ai, quero passar num mestrado. Lê um texto de cada vez. Vai com calma, pega um dia, escreve seu projeto, vai com calma, né? Pisa um pouquinho no desacelerador. No freio, né, no caso. Ai, quero ficar maromba. Todo dia você vai lá e passa pelo menos uns 30, 40 minutinhos no seu treino. Ai, não consegui aumentar a carga hoje. Tudo bem, vai aos poucos, né? Vai mantendo consistência. Quando você vê daqui um ano, você já vai ter avançado tanto que aí você vai olhar pra trás e falar: porra, foi pra frente. Então você vai se motivando aí aos poucos pra frente. Ai, nossa, hoje não consegui ir pra academia porque tá chovendo. Meu filho, tá chovendo, não tem nada que você possa fazer. Você fica em casa. Ou você tenta treinar um pouquinho em casa, ou você vai lá e foca em outra coisa. Ai, não consegui ir pra academia hoje, mas vou focar, sei lá, numa demanda da faculdade. E aí você troca o seu foco. Ao invés de você se cobrar pela faculdade, você tenta se cobrar por uma atividade que você tá pendente. Mas também não é pra você sair de maluco, se cobrando por tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Todo em todo lugar ao mesmo tempo. Vamos se acalmar também. Mas é você tentando fazer isso, ao invés de você se martirizar. Ah, não consegui ir pra academia 2 vezes, 3 vezes na semana. Tudo bem, você vai na academia o que der. Ai, não consegui comer, sei lá. Ai, uma coisa bem idiota. Não consegui bater minha meta de proteína do dia. Ai, meu filho, amanhã você bate. Sinceramente, você não vai morrer porque um dia você não bateu. A questão é, todo dia você não tá conseguindo se alimentar direito? Aí a gente tem um problema. Ai, sei lá, esse final de semana não consegui ser tão produtivo, eu tava cansado, tive que dormir. Tudo bem. Agora, ai, toda vez você tá dormindo, tá sendo cansado, não tá conseguindo fazer nada, não tá fazendo sua feira, isso está atrapalhando. Foi muito específico com a feira, né? Mas isso está te atrapalhando em outras coisas da sua vida, aí a gente talvez tenha um probleminha. Aí talvez a gente tenha que rever o que a falta de cobrança em algo está fazendo com que você não consiga desenvolver outras coisas na sua vida. Porque assim, gente, ser medíocre não é ser menor, é você ser mediano. Então, se assim, você tá passando o dia inteiro, que nem eu falei, ai, passei o dia inteiro no Instagram e não consegui ler nada. Tudo bem, um dia você fazer isso. Agora, toda vez, gata, você não consegue sair do Instagram pra ler um livro, você fica o dia inteiro no TikTok e não consegue ir pra academia, e você tem acesso à academia, consegue pagar tudo bonitinho, você não tá indo? Sério? Então, assim, vamos se cobrar também proporcionalmente as coisas? Eu acho que a mensagem que fica desse episódio é: queremos ser medíocres, queremos nos cobrar na medida que a gente precisa daquilo. Então, assim, ai, não é também deixar de se cobrar, né? Parar de se cobrar demais, mas é dar de César o que é de César, né? Você vai se cobrar demais no que precisa se cobrar, vai se cobrar médio no que precisa ser médio, e vai se cobrar pouco no que precisa ser pouco. Você vai fazer o mínimo no mínimo, o médio no médio, o máximo no máximo. Você não vai sair entregando 5 relatórios numa coisa que te pediram, sei lá, um PPT. E você não vai entregar um PPT em alguém que te pediu uns 5 relatórios. Você vai entregar o que te pediram. Enfim, depois de surtos e abertura de coração e muitas mensagens, muitas reflexões, muitos pontos de vista, muitas camadas e poucas conclusões desse episódio, eu deixo vocês aqui. Eu acho que isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado ou ajudado a organizar um pouco a mente de vocês. Um abraço e até a próxima semana.
Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia, gente. Uma ótima semana pra todo mundo. Beijo, tchau, tchau, tchau.